Fala galera, eu sou Anderson Oliveira, concurseiro igual a você, aprovado aí no concurso de agente da Polícia Federal, aguardando o curso de formação, aprovado também aí no concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal e atualmente aí servidor público federal nas indústrias nucleares do Brasil, trabalhando aí com a extração do minério de urânio. E no vídeo de hoje aí a gente vai trazer o tema 55 do nosso curso de redação. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aí embaixo. Esse tema aí faz parte aí da nossa reta final para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, Banca Selecom, e hoje nós vamos trabalhar aí um tema que é bastante peculiar, né? Se você pega um tema desse na prova de surpresa, sem nunca ter escrito algo sobre, é bastante complicado aí você desenrolar. Então, bem, LGBT e sistema prisional. Nesse tema aí a gente tem que mencionar aí a realidade dos LGBTs no sistema prisional. O que eu pontuei, como é Banca Selecom, você fica livre para escolher o que você pontuaria na sua dissertação. No nossos tópicos aí, o que eu escolhi foi, primeiramente a gente menciona o grupo LGBT e a garantia dos direitos fundamentais desse grupo. E no segundo tópico aí a gente menciona os fatores que tornam esse grupo mais vulnerável aí nos presídios, certo? Então o que eu separei aí para a gente mencionar no primeiro parágrafo. Primeiro, você tem que começar aí com a citação básica aí da Constituição, dizendo que ela prevê a garantia dos direitos fundamentais para todos, independentemente de qualquer distinção. Então, tanto a Constituição Federal quanto a Declaração de Direitos Humanos assegura essa prerrogativa, né? Além disso, a gente pode continuar aí dizendo que na prática aí tem aumentado as denúncias de violações desse grupo e podemos concluir mostrando aí alguns exemplos dessas violações aí que têm ocorrido na prática, como as agressões físicas, a exploração sexual, a tortura, entre outras, certo? No tópico 2 aí, o que eu separei para a gente mencionar aí sobre alguns dos fatores que tornam esse grupo mais vulnerável é justamente aquela cultura da homofobia que existe aí na nossa sociedade, impregnada tanto no social quanto no âmbito institucional, que é onde se enquadra aí os presídios. E temos também aí a ausência de unidades especializadas para tratar dessas nuances envolvendo aí gêneros sexuais, certo? Já que esses sujeitos aí, eles não se enquadrariam nem como mulheres e nem como homens. Então a gente também necessitaria de uma demanda de uma unidade especializada para tratar desse meio gênero aí que a gente está se referindo. Então aí a gente, no terceiro tópico, a gente sempre conclui fazendo como aí para a Banca Selecom, retomando o tema e a problemática. Depois a gente cita aí o responsável e uma medida aí de atuação para combater essa problemática. E terceiro, a gente finaliza aí citando um princípio universal, seja da Constituição Federal, seja da Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vai concluir aí dizendo que a realidade dos LGBTs nas penitenciárias brasileiras é preocupante e por isso merece aí a atenção especial das autoridades públicas. Depois a gente vai mencionar que o Estado aí deve criar uma política de aprisionamento individualizada para esse grupo e vamos citar um exemplo dessa medida que ofereça um confinamento separado dos detentos comuns, por exemplo, entendeu? E a gente conclui aí colocando que dessa forma, né, ele estará favorecendo aí a aplicação do princípio da isonomia material, ou seja, tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida aí das suas desigualdades. Então aqui, subindo aqui, eu vou mostrar o nosso esqueleto padrão aí que a gente tem adotado aí para a Banca Selecom. A gente começa aí com a contextualização generalista, aí a gente coloca o nosso tema e o posicionamento, cita aí os tópicos e vem discorrendo aí a partir do segundo parágrafo aí, é igual a gente vem trabalhando aí na CESP, só não a conclusão aí que também a gente tem essa nuancezinha. Então eu vou dar um estalo de dedo aqui e a gente vai voltar aí com a nossa redação prontinha, certo? Bem, voltando aqui, a gente já está com a nossa redação toda pronta aí que eu fiz, né? Tudo baseado aí nas ideias e no nosso esqueleto, nas ideias mencionadas e no nosso esqueleto padrão. E ficou basicamente essa introdução, a contextualização. A gente começa citando aí que o sistema prisional brasileiro enfrenta uma série de problemas. Essa é uma contextualização que a gente está usando aí em várias redações já da reta final da Polícia Penal. Aí a gente cita um exemplo desses problemas, como a falta de um tratamento compatível com as diversidades sociais do país. Aí com isso, o grupo LGBT, leis, gays, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis não têm recebido um tratamento adequado. Então a gente joga aí a problemática, que se trata aí do grupo LGBT e as prisões. Pronto. Nesse contexto,
mostra-se importante discorrer aí acerca da garantia dos seus direitos fundamentais, seus direitos, ou seja, os direitos dos LGBTs, bem como das causas ou os fatores que o vulnerabilizam, ou seja, vulnerabilizam o grupo LGBT. Aí, continuando aqui, inicialmente, destaca-se que os direitos fundamentais dessa parcela devem ser assegurados pelas autoridades penais, haja vista que a Constituição Federal de 1988 prevê a garantia de direitos independentemente de qualquer distinção. Entretanto, cita-se que, na prática, tem aumentado as denúncias de violações dessas prerrogativas, a exemplo da agressão física, da exploração sexual, dentre outros. Dessa forma, a garantia de direitos fundamentais não tem sido alcançada. Então você vê que a gente citou aqui, retomando do que se trata o tópico, já colocamos aqui uma parte da nossa argumentação, né, citando aí que essa parcela aí deve ter esses direitos assegurados com base na Constituição Federal. Depois a gente vem citando que na prática o que se tem notado aí é um aumento das violações dessas prerrogativas, né, a exemplo da agressão física e da exploração sexual, e depois a gente só conclui aí enchendo uma linguiçazinha, colocando que dessa forma a garantia desses direitos não tem sido alcançada aí de forma ideal. Continuando aí, a gente pode continuar aí, outro sim, evidencia-se que diversas são as causas dessa vulnerabilidade acentuada, ou seja, a gente mostra que de fato existe uma vulnerabilidade acentuada e que várias são as causas. Aí, diante disso, aponta-se que a cultura da homofobia e da discriminação dessa classe, instaurada tanto nos ambientes sociais quanto institucionais, é um dos fatores ligados à problemática. Então, isso aqui é pura injeção de linguiça. Continuando. Ademais, a ausência de unidades prisionais especializadas para essa parcela provoca um desequilíbrio de forças nas relações, fato que acentua as desigualdades ali existentes, o que corrobora aí para que esse grupo aí seja explorado e esteja mais vulnerável aí no âmbito prisional. E por fim, a gente conclui aí, nota-se que a realidade dos LGBTs nas penitenciárias brasileiras é preocupante. Por quê? Porque eles têm sofrido aí violações dos direitos fundamentais. Aí a gente citou aí agressão física, exploração sexual, a gente citou aí que a cultura da homofobia e da discriminação, a ausência de unidades especializadas. Então tudo isso faz com que a realidade dos LGBTs nas penitenciárias seja preocupante. E por isso merece aí uma atenção especial das autoridades públicas. Para quem está acompanhando aí a nossa jornada aí rumo à Polícia Penal de Minas Gerais, sabe que e por isso merece uma atenção especial das autoridades públicas, já virou marca registrada para você encher linguiça e ganhar volume na sua redação. Baseado nisso, o Estado deve criar uma política de aprisionamento individualizada para esse público, que ofereça um confinamento separado de detentos comuns. Por exemplo, então a gente citou que o Estado deve criar uma política de aprisionamento individualizadas, e a gente já citou aqui um exemplo do que deveria conter essa política, né, como um confinamento separado de detentos dos detentos comuns. Aí dessa forma ele estará favorecendo aí a aplicação do princípio constitucional da isonomia material no ambiente prisional. Então perceba, a gente não precisou fazer uma pesquisa muito profunda, entendeu? O que a gente pegou aqui, simplesmente joga uma contextualização falando que o sistema prisional brasileiro está um caos, e aí está cheio de problemas. Citamos aí um probleminha, que é a falta de tratamento compatível com as desigualdades, as diversidades sociais existentes no país, que são justamente aí essa variância aí de gêneros. Continuando aí, a gente citou aí uma citação básica, clássica aí da Constituição Federal, artigo 5º, que todos são iguais, independente de distinção. Depois a gente citou aí que na prática essas denúncias, essas violações têm aumentado. Citamos aí um exemplo dessas violações, agressão física, exploração sexual, que também não é nada de impressionante. Aí concluímos aí enchendo uma linguicinha, falando que dessa forma a garantia dos direitos fundamentais desse grupo não tem sido acatada de forma ideal. Depois aí a gente apontou duas causas aí dessa vulnerabilidade especial aí, que é justamente a cultura da homofobia na sociedade, a ausência de unidades especializadas para tratar desse gênero. E por fim aí a gente concluiu, retomando que a situação é preocupante, né? A realidade dos LGBTs nos presídios é preocupante, que elas merecem uma atenção especial, que o Estado deve agir, criar uma política individualizada para esse grupo, e que citamos um exemplo que essa política tem que oferecer aí um confinamento aí separado de detentos. Poderíamos botar um parênteses aqui, seja celas, alas ou presídios inteiros, entendeu? Que deve haver essa separação.
e concluímos aí que dessa forma ele estaria agindo aí com o princípio da isonomia material. Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema de hoje. Aqui, só com essa redação de hoje, se vier um tema desse, eu acho que vocês já têm um norte bem interessante. Se vocês estiverem praticando aí, quem não for aluno do curso, no caso, aí, já estiver praticando, já decorou o esqueleto, já pegou essas informaçõezinhas aqui, vocês podem fazer a alteração do jeito que vocês quiserem. Eu acho que já tem uma bagagem aqui para vocês fazerem uma boa redação. Isso é tudo no vídeo de hoje. Até a próxima e falou!